Fala, galera, beleza? Vamos resolver o exercício 34 da seção 10.2 do James Stewart. O exercício, ele diz o seguinte: calcule a área da região limitada pela asteroide com equações paramétricas x igual a cosseno ao cubo de θ e y igual a seno ao cubo de θ. Então, o esboço de uma asteroide com essa equação é essa figurinha que nós temos aqui. E como eu quero a área, já dá para perceber que a nossa figura é simétrica, né? Ou seja, ela tem 4 regiões praticamente iguais, né? Ou seja, se eu calcular a área de uma dessas regiões e multiplicar o valor por 4, eu encontro a área da minha asteroide. Então, esse vai ser o meu raciocínio. Bom, a figura ilustra a região limitada pela asteroide, né? Note que a asteroide ela é simétrica, de modo que basta calcular a área da região no primeiro quadrante, ou seja, quando o θ está variando entre 0 e π sobre 2. Pega o resultado, multiplica por 4 e nós obtemos a área da nossa asteroide. Bom, assim, temos que a área é dada por 4 vezes a integral de 0 até a de y dx. Se a gente olhar a nossa figura, x está variando de 0 até a, e a nossa y está variando de modo que ela é a seno ao cubo de θ. Bom, como y é a seno ao cubo de θ e x é a cosseno ao cubo de θ, então temos que dx, a derivada de x com relação a θ, é menos 3a cosseno ao quadrado de θ, seno de θ dθ. E θ variando de 0 até π sobre 2. Uma observação importante que ocorre na parametrização da asteroide é que para θ igual a 0, temos que x é igual a cosseno ao cubo de 0, isso é igual a uma vez que cosseno de 0 é 1. E o y é a seno ao cubo de 0, como seno de 0 é 0, nosso y é igual a 0. E com isso, o ponto inicial é o ponto A0. De modo análogo, para θ igual a π sobre 2, temos que x é igual a cosseno ao cubo de π sobre 2. Como cosseno de π sobre 2 é 0, x é 0. E y é igual a seno ao cubo de π sobre 2. Como seno de π sobre 2 é igual a 1, e y é igual a vezes 1, que é igual a a. E com isso, o ponto final é o ponto 0a. Desta forma, temos que a curva é descrita no sentido anti-horário, isto é, saindo do ponto A0 até o ponto 0A, de modo que x varia de A até 0. Neste caso, precisamos ter cuidado na hora de montar nossa integral, pois x precisa variar de 0 até a. E com isso, θ precisa variar de π sobre 2 até 0. Substituindo y igual a seno ao cubo de θ, dx igual a menos 3a, cosseno ao quadrado de θ, seno de θ dθ, com θ variando de π sobre 2 até 0 em 6, ou seja, a expressão que calculava a nossa área, nós temos que a área A é 4 vezes a integral de π sobre 2 até 0, a seno ao cubo de θ, menos 3a cosseno ao quadrado de θ, seno de θ dθ. Arrumando a nossa expressão, eu tenho que 4 vezes a vezes menos 3a, isso é menos 12a ao quadrado. Isso cai fora da minha integral. Bom, como a minha integral vai de π sobre 2 até 0, se eu inverter a ordem de integração, ou seja, de 0 a π sobre 2, eu coloco um sinal de menos na frente da minha integral. Seno ao cubo vezes seno dá seno à quarta de θ, cosseno ao quadrado de θ dθ. Menos 12a ao quadrado multiplicado por menos dá 12a ao quadrado, da integral de 0 a π sobre 2, seno à quarta de θ, cosseno ao quadrado de θ dθ. Então, a nossa diversão vai ser buscar identidades trigonométricas para tentar resolver essa integral. Bom, para resolver a integral, vamos precisar manipular algumas identidades trigonométricas. A primeira identidade é a seguinte: seno ao quadrado de θ é 1 meio de 1 menos cosseno de 2θ. Bom, note que seno de 2θ é igual a 2 vezes seno de θ cosseno de θ. E elevando ambos os membros ao quadrado, temos que seno ao quadrado de 2θ
é 4 seno ao quadrado de θ cosseno ao quadrado de θ. Com isso, temos que seno ao quadrado de θ cosseno ao quadrado de θ é igual a 1/4 do seno ao quadrado de 2θ. Então, vou na minha expressão e vou trocar seno ao quadrado de θ vezes cosseno ao quadrado de θ por 1/4 de seno ao quadrado de 2θ. Uma vez que seno à quarta de θ cosseno ao quadrado de θ pode ser escrito como seno ao quadrado de θ vezes seno ao quadrado de θ vezes cosseno ao quadrado de θ. Bom, observando as nossas identidades trigonométricas que nós obtivemos nas equações 7 e 8, tá? 7 está aqui e a 8 está aqui. Seno ao quadrado de θ, a nossa expressão 7, nós vamos trocar por 1/2 de 1 menos cosseno de 2θ. A nossa seno ao quadrado θ, cosseno ao quadrado θ, que é a nossa expressão 8, nós vamos trocar por 1/4 do seno ao quadrado de 2θ. De modo que a nossa integral ficou 1/2 vezes 1/4 dá 1/8. 1/8 vezes 12a ao quadrado ficou 12 sobre 8a ao quadrado. Isso, por sua vez, é igual a 3/2 de a ao quadrado. Bom, 1 menos cosseno de 2θ vezes seno ao quadrado de 2θ, eu vou distribuir, de modo que eu tenho seno ao quadrado de 2θ vezes 1 dá seno ao quadrado de 2θ, menos seno ao quadrado de 2θ cosseno de 2θ. Bom, essa daqui, a gente sabe manipular ela. Ela é bem parecida com a expressão 7. Bom, na identidade trigonométrica 7, vamos substituir θ por 2θ. Desta forma, temos que seno ao quadrado de 2θ é 1/2 de 1 menos cosseno de 4θ. Essa vai ser a nossa equação 9. De modo que, substituindo a identidade trigonométrica 9, temos que a área é 3/2 de a ao quadrado, a integral de 0 a π sobre 2, e o seno ao quadrado de 2θ, vamos trocar pela expressão 9, que é 1/2 de 1 menos cosseno de 4θ. A parte do menos seno ao quadrado de 2θ, cosseno de 2θ de θ, nós vamos manter ela. Por quê? Porque uma substituição trigonométrica aqui já resolve essa minha integral. Bom, observe que esse 1/2, eu vou colocar ela em evidência, de modo que vai aparecer um 2 na frente do seno ao quadrado de 2θ, cosseno ao quadrado de 2θ. Esse 1/2 cai fora da integral, 3/2 de a ao quadrado vezes 1/2 dá 3/4 de a ao quadrado, constante, né? Deixa fora da integral. A minha integral vai de 0 a π sobre 2, 1 menos 4 cosseno de θ, menos 2 seno ao quadrado de 2θ, cosseno de 2θ de θ. Ou seja, uma primitiva para 1 com relação a dθ, com relação a θ, eu sei calcular. Uma primitiva para menos cosseno de 4θ, eu também sei calcular. E uma primitiva para menos 2 seno ao quadrado de 2θ, cosseno de 2θ, uma substituiçãozinha resolve essa integral para mim. Então, se você prestar atenção, eu vou chamar de U o seno de 2θ. Du é a mesma coisa, a derivada do seno de θ é o cosseno de 2θ vezes 2 dθ. Então, isso aqui vai ser o meu du. Eu tenho menos u ao quadrado, de modo que uma primitiva para menos u ao quadrado du, ela é igual a menos 1/3 de u ao cubo mais uma constante. Como o meu u foi seno de 2θ, nós temos que uma primitiva para essa integral, né? Aqui. Ela é θ menos 1/4 do seno de 4θ, menos 1/3 do seno de 2θ ao cubo. Pelo teorema fundamental do cálculo, isso variando de 0 a π sobre 2.
Aplicando em π sobre 2, nós temos que isso é 3/4 de A ao quadrado, entre colchetes, π sobre 2, menos 1/4 do seno de π sobre 2 vezes 4 dá 2π, menos 1/3 do seno ao cubo, 2 vezes π sobre 2 dá π. Então, menos 1/3 do seno ao cubo de π, menos θ igual a 0, mais 1/4 do seno de 0, mais 1/3 do seno ao cubo de 0. Então, observe que seno ao cubo de 0 dá 0, seno de 0 é 0, seno ao cubo de π também dá 0, seno de 2π também dá 0. Logo, 3/4 de A ao quadrado multiplica π sobre 2, e o resultado que nós encontramos é 3/8 de π vezes A ao quadrado. Portanto, a área da região limitada pela astroide é 3/8 de π vezes A ao quadrado.